Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio Duas Rodas e hoje eu queria falar sobre um movimento que floresceu nos anos 60 lá na Inglaterra, né? Um movimento de motoqueiros que são chamados de mods, né? Mods de modernistas, né? de modernos. Bem, primeiro, esses mods, né, fazem parte de uma subcultura, né, de uma tribo, que é uma das mais importantes do imaginário em relação ao mundo dos motoqueiros, né? Existem três bastante importantes nesse imaginário, que são os bikers americanos, né, que floresceram na década de 60, embora tenham origem na década de 40 lá nos Estados Unidos, e que usam aquelas motos grandonas e jaqueta de couro ou jeans e vivem em clubes, né, com estrutura bem militaresca, que é difícil entrar e tem um monte de regras e tal. Então esse é um movimento dos bikers. Outro movimento que não é muito conhecido por aqui, mas é bastante importante, que é dos Bossozokos, no Japão, que surgiu nos anos 50, mas floresceu nos anos 80. Esses Bossozokos, eles vestiam, né? Eram mais fortes nos anos 80, roupas de kamikaze e saíam nos finais de semana empinando a moto e tirando racha e lutando uma gangue contra outra gangue. Eles não eram tão, assim, não tinha uma cultura tão forte quanto dos bikers, no sentido de que eles não se vestiam assim no dia a dia, né? Para eles era uma atividade bem lúdica, entre aspas, né? Porque às vezes não era tão divertida, mas era uma coisa mais de final de semana, né? Mas não fazia tanto parte da vida deles, né? E normalmente eles largavam quando eles faziam 18 anos e os bikers não, continuavam, muitos deles pela vida toda, né? E os mods, esses tais mods que apareceram floresceram, né, em Londres na década de 60 e é sobre eles que eu queria falar, né? Bem, primeiro, a visão clássica que se tem, quase todo mundo tem, eu também, sobre esses mods, vem desse filme chamado Quadrophenia. Esse filme ele foi produzido em 1979, né, sobre eventos que ocorreram em 1964, 15 anos antes. Então a gente tem que tomar um certo cuidado de que a história é um pouco, assim, às vezes um pouco revista, ou vista, nesse caso aqui, de uma forma muito estreita, né? Que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá. A história desse filme, né, é de um grupo de jovens, de mods, que são esses motoqueiros que andam de Vespa ou de lambreta, que gostam de se vestir de terno italiano e de dançar e de usar anfetamina para aproveitar a noite toda. São rapazes trabalhadores, né, da classe trabalhadora, então eles trabalhavam normalmente em escritórios e tal, mas nos finais de semana e à noite eles queriam se divertir. E eles, nesse filme aqui, eles brigam entram em conflito, né, com um outro movimento chamado de rockers, que eram garotos também trabalhadores, da classe trabalhadora, mas trabalhadores mais braçais e que imitavam bastante os bikers americanos, né? Usavam jaqueta de couro e motos grandes, e eles entravam em conflito e na hora da briga não importa muito quem estava de terno e quem estava de jaqueta, no filme, né? E isso, embora o filme seja fictício, né? Esses fatos foram reais, em 64, e isso atingiu a mídia e todo mundo ficou muito preocupado com os mods versus rockers e coisa e tal. Bem, e essa é a visão, então, que eu tinha desses mods, né? Garotos, trabalhadores que gostavam de usar terno, andavam de lambretas e brigavam com os mods e com os rockers. Pronto, acabou. Tá. Estava feliz com essa minha interpretação do mundo. Daí, esse ano, eu comecei a ler uns outros livros sobre isso, né? Um deles foi esse aqui, Subculture, The Meaning of Style, né? Que seria subcultura, o significado do estilo, e que esse aqui é um livro de 79, né? Então, coincidentemente, da mesma data do filme, Quadrophenia, e ele é um livro teórico, acadêmico, e ele tenta explicar o significado das subculturas, né? Assim, por que as pessoas se reúnem em grupos com roupas próprias e com linguajar próprio. Então, a teoria dele é basicamente que isso é uma forma de proteção, né? Assim, você não tem poder no mundo real de definir, principalmente os jovens, né? De definir o que você quer estudar, se você vai ter trabalho ou não, se você vai ser respeitado pelos seus valores ou não. Você não consegue modificar esse mundo mais tradicional e que muitas vezes não permite que você floresça, então é mais fácil você criar, claro que isso é inconsciente, né? Criar uma subsociedade onde os valores, os gostos, as músicas, o comportamento, a linguagem, tudo isso é feito pelos próprios jovens e ali eles têm um certo controle, né? Então, desse ponto de vista, as subculturas são algo meio, de um ponto de vista escapista, né? Você não consegue
não têm poder para viver no mundo real e você vive nessa sua subcultura, né? Bem, e segundo ele, essas subculturas aparecem e depois elas são absorvidas pela sociedade como um todo. O grande exemplo que ele coloca aqui como subcultura, na hora que ele vai falar sobre os exemplos, é o movimento punk, né? E daí ele fala sobre as várias influências musicais e de comportamento e de roupa que ajudaram a criar o movimento punk. Dentro dessas subculturas que ajudaram a criar o punk, né, a influenciar, ele fala dos mods, aquele tal movimento que eu quero falar de Londres, né? O movimento punk é de 70, mas ele fala sobre os mods dos anos 60. E mais legal ainda, ele fala como que eram os mods nos anos 50. Eles não eram chamados de mods, né, eles eram conhecidos como modernistas, e daí isso que é bem legal. Daí, o que ele fala? Né, que esses jovens modernistas da década de 50, no final da década de 50, eles absorveram, né, de certa forma, uma visão do que estava acontecendo nos Estados Unidos, no movimento bebop, né, que é um movimento bastante revolucionário de comportamento e musical nos Estados Unidos, né, feito pelos negros, mas que era acompanhado também por jovens, ou apreciado por jovens brancos. Então, como que esses jovens ingleses, os modernistas, eles aproveitaram esse movimento, essa música e esse convívio, né, multirracial que vinha dos Estados Unidos, com um certo gosto continental, né, da Europa continental, por roupas bonitas da Itália, pelo design Bauhaus, pela filosofia existencialista, né, que vinha da França. Então, como que eles misturaram tudo isso, né? Então, esses jovens, 17, 18, 19 anos, começaram a ter um certo dinheirinho, né, por trabalhar nos escritórios. Com isso, eles conseguiam sair de casa e morar em repúblicas ou dividir apartamentos, e muitos deles iam viver próximo de um bairro chamado Soho, em Londres. E esse bairro era um bairro bem decaído, mas um bairro que tinha os artistas e os boêmios e os filósofos, né? E esses jovens começaram a se misturar com esses caras e a criar uma coisa completamente nova, né? Era bem elitista ainda, mas uma coisa bastante nova, né? Claro que esses movimentos, esses renascimentos culturais já tinham acontecido muitas vezes na história, mas a diferença desses movimentos modernistas é que ele era feito por jovens trabalhadores, né? Então isso é uma coisa bem legal. E daí, outra coisa interessante desse livro daqui é que ele conta um pouco da onde que isso vem, o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então ele comenta que na década de 40, nos Estados Unidos, né, com esse movimento do bebop, né, onde os negros revolucionavam a música e tal, que tinham jovens brancos, né, os hipsters e os beats, e que conviviam com esses negros, né? E os hipsters eram jovens da classe trabalhadora e que curtiam muito a dança e a música e o convívio com os negros, se vestiam e falavam como eles. E os beats eram jovens de classe média, normalmente com formação universitária, mas que largavam tudo para seguir a sua carreira de artistas, ou de poetas, ou de escritores, né? E saíam pelos Estados Unidos, experimentando sexo, drogas e não rock and roll, né? Mas jazz na época, que era mais popular. E daí ele conta como que esses hipsters e beats acabaram influenciando esses jovens modernistas na Inglaterra uma década depois, né? Só tomar um certo cuidado que esse termo hipster que nós usamos hoje em dia, né, para esses jovens meio mal-humorados e que mantêm a sua identidade apenas querendo ser diferentes, é bem diferente dos hipsters do jazz lá dos anos 40 nos Estados Unidos, que eram jovens que queriam aproveitar a vida e aproveitar o que ela tinha de bom e que tinha de qualidade, né? Então, tomar um certo cuidado que o significado de alguns termos mudam historicamente, né? Bem, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas daí, quando eu estava lendo esse livro aqui, eu vi que ele recomenda vários livros teóricos, né? E eu fui procurar na internet esses livros e daí achei a capa de um outro que me chamou muita atenção, que foi esse daqui, esse Absolute Beginners, né? Seria Iniciantes Absolutos, né? E do Colin McInnes, e me chamou a atenção a capa, né? Que tem uma vespa na frente dela. E daí eu comprei o livro por causa da capa mesmo. Pronto. E depois eu acabei descobrindo que era um livro super famoso e super importante e que conta exatamente a história desses modernistas, né? Esse movimento de jovens em 58, 59, que viviam na Inglaterra, saíram de casa e daí é um livro fictício, né? De um jovem de 18 anos que fica andando de Vespa por Londres.
Só que ele é escrito por um cara, né? Esse Colin McInnes, ele já tinha 40 e poucos anos na época, mas era um cara que vivia no meio dos boêmios, então ele convivia muito com esses jovens, né? E é bem legal, ele conta, o protagonista dessa história, né? Ele conhece, né? Ele conta primeiro como que ele não quer mais se meter, se ficar envolvido com a família dele, que tinha anseios, né, embora fossem trabalhadores, mas tinham anseios tradicionais que ele não queria, e como ele conhece, né, prostitutas e homossexuais e negros, né, caribenhos que na época estavam imigrando para lá, e artistas e judeus, né, então como era um mundo muito misturado, né? Embora ele sempre fosse para as festas nesse bairro chamado Sorro, ele morava num bairro chamado Notting Hill, que é famoso por causa do filme, mas que na época esse bairro, Notting Hill, era um bairro mais pobre, mas um bairro onde tinha uma miscigenação muito grande, né, de negros e brancos, né? Isso é um ponto importante desse livro, que ele conta, em 1958, em Londres, houve uma série de brigas, né, étnicas, né, principalmente dos brancos, rapazes brancos, de um movimento chamado Ted Boys, bem tradicionalistas e nacionalistas, contra os negros, né, contra os caribenhos. E é interessante como ele conta, né, esse rapaz do filme, do livro, ele conta como os modernistas ficavam ao lado dos negros, né, então já mostrando esse lado moderno mesmo de apreciação pela arte, mas também de uma maior mistura entre as culturas, né? Então, bem legal, né? Pronto. Daí, li esse livro aqui também. Esse aqui eu já tinha, só que eu não tinha lido ainda, né? Que é We Are the Mods. Esse livro daqui é baseado numa tese de doutorado, é um livro mais recente, acho que é de 2009, e ela tem um outro foco, né? Ela fala um pouco mais do que acontece depois dos modernistas, né? Então, o que ela comenta, né? Que tinha os modernistas, esses modernistas acabaram se transformando nos mods, que eram esses rapazes do filme Quadrofinha e que andavam de Vespa, por aí, já se reconheciam como mods. A música meio que deixa, de preferência deles, deixa de ser o jazz e passa a ser o rhythm and blues, né, outros ritmos. E o que ela comenta é meio o crescimento desse movimento em Londres, quando começa a virar meio que moda, uma cena local, né? Não mais tão elitista e não tão ligada aos artistas. Mas o que ela comenta é como isso explode depois internacionalmente, né? Principalmente com os Beatles, né? Os Beatles começam a levar essas roupas, esse comportamento e um cabelo um pouco mais comprido e um pouco, né, falar sobre novas atitudes sexuais e uso de drogas e tal. E isso explode no mundo inteiro, que é o que nós chamamos dos anos 60, né? Então, é interessante que para vários autores, né, por exemplo, para ela, os mods não são só aquela ganguezinha lá que ficava brigando com os rockers. Na realidade, os mods são os jovens dos anos 60, né? Toda aquela revolução que houve nos anos 60. Isso dura mais ou menos, então, né? Então, só colocando algumas datas, né? Mais ou menos 58 até 61 são os modernistas, depois de 62 até 64 os mods originais, e em 64 a grande explosão, daí o mundo inteiro vira mod, e daí vem a moda da mini saia e das supermodelos como a Twig, e por aí vai, né? E arte, pop, e arte óptica, e todas as coisas que nós conhecemos nos anos 60. Isso dura mais ou menos até 67, e depois de 67 começa a aparecer já mais a psicodelia e o movimento hippie, que de certa forma é um pouco diferente, né? Não é mais tão consumista e tão alegre e feliz como dos mods, por bem ou por mal, né? Esse movimento dos mods, como eu falei, eram de jovens que curtiam a vida e que queriam tomar café italiano e se vestir, né, com um terno feito por encomenda, mesmo que eles não tinham muito dinheiro para isso, não ganhavam um salário muito bom, eles gastavam todo o dinheiro com isso, né? E usavam anfetaminas, né, que são drogas para você aguentar, dançar a noite inteira, ao contrário dos hippies, que preferiam usar LSD, que são drogas que deixam você mais quietão. Então, assim, eu, por exemplo, confundia muito o que tinha acontecido no início dos anos 60 e o movimento hippie, mas parece que são coisas bem antagônicas, embora sejam culturas importantes, né, para a pós-modernidade, né? Mas são um pouco diferentes. O que é legal também desse livro é que ela pega documentos da época, mas ela também vai atrás de pessoas que viveram na época e faz entrevistas, e ela vê a diferença desse movimento na Inglaterra, como que ele foi para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Japão, então é bem legal, né? Ela conta uma história
como que esse movimento, depois que explodiu em 64, como que ele se espalhou no espaço, né, em vários países, e como que ele evoluiu no tempo também. Bem, o outro livro que eu li foi esse daqui, né, esse Mods, From Bebop, que é aquele jazz, to Britpop, né? Britpop é um movimento de um novo pop inglês, umas bandas inglesas começaram a fazer sucesso novamente nos anos 90, principalmente com aquela banda Oasis. Bem, esse livro aqui também ele amplifica um pouco mais ainda essa questão do que é ser moderno, o que é ser modernista para um jovem, né? Então o que ele faz? Né? Primeiro ele começa a explicar desde a época do bebop, como é que isso foi para os modernistas, né? A influência, aquilo que eu tinha comentado, como que a roupa dos americanos, né? dos negros americanos que tocavam jazz, como que ela acabou influenciando os ingleses, né? Então, o que aconteceu? Esses cantores de jazz americanos, eles não eram respeitados nos Estados Unidos porque eles eram negros. Então, eles cantavam muito ou tocavam muito na França, onde eles tiveram uma influência pelas roupas italianas e acabaram levando isso para os Estados Unidos. Daí, nos Estados Unidos, né, eles começam a produzir discos e aparecer nas capas. E essas capas foram para a Inglaterra. Então, na Inglaterra, os rapazes gostavam muito do jazz, né, do bebop, e daí começaram a ver como que os negros se vestiam muito bem, alinhados, e começaram a imitar, né? Então, começa a contar toda essa miscigenação, né, de existencialismo também, que vai da França para os Estados Unidos, depois volta para Londres, né? Então, começa a contar tudo isso, mas começa a contar assim, como ele fala assim, por um lado, parece ser uma coisa muito fútil ter uma subcultura baseada na moda, por exemplo, que era no caso deles, né? Assim, eles eram, será que isso é futilidade, né? Jovens quererem usar ternos feitos sob medida, né? Como eles faziam, mas ele começa a contar como isso é subversivo, principalmente na Inglaterra, né? Que tem ainda, mas tinha uma diferença muito grande de classes sociais, né? Se você não nascesse nobre e tal, você ia ser pobre para sempre. E quem ditava o que era ser chique, né? O que era estar na moda, era a classe alta. E daí quando os jovens começam a falar assim, não, eu me visto melhor do que um nobre, e eu que vou dizer o que é chique, o que não é chique, o que é cool, o que não é cool, daí isso é uma subversão das classes sociais. Ele começa a mostrar como isso é bastante importante, até na música, né? Ele fala assim, não, a música que é boa é a música dos negros, não é a música dos brancos. Então, uma mistura, uma subversão das etnias, né? Ou então ele fala assim, não, os homens sim podem usar cabelo comprido, as mulheres sim podem usar cabelo curto, uma subversão dos papéis de gênero. Então, bem legal que ele tenta explicar assim, como essa visão modernista, embora baseada no consumo, conseguiu propor mudanças legais no mundo, né? Isso nos anos 60, né? Depois ele começa a comentar que nos anos 70 a coisa meio que começa a cair. Então, por exemplo, os mods, né? Depois os mods deixam de ser moda no mundo, né, com o surgimento dos hippies, e depois dos anos 70, né, começam a vir os punks, os skinheads e tal. Daí ele comenta como assim, os próprios mods, assim, esse movimento mod, ele de certa forma vai para ele se separa, né, no norte da Inglaterra, para um movimento chamado Northern Soul, que é baseado, ou que vai basear depois no movimento rave, das discotecas, uso de drogas e tal, e por outro lado os skinheads também, né? Aquelas pessoas mais ressentidas que o movimento mod tinha se transformado num movimento muito popular, começam a ficar cada vez mais restritos e colocar regras para não entrar, né? Mas mesmo assim, esses skinheads no início, né, no início dos anos 70, ainda gostavam, ou se davam bem com os negros, gostavam de ouvir música ska e tal, porque os trabalhadores ingleses, eles sempre se identificaram muito com os negros americanos, né? Porque o que ele comenta no livro é que na Inglaterra existe uma separação muito grande entre as classes sociais, pobre e burguesia. Trabalhadores e burguesia. E nos Estados Unidos existe uma diferença muito grande racial. Então, assim, quem era segregado socialmente na Inglaterra se identificava com quem era segregado racialmente nos Estados Unidos. Então, existia uma ligação forte, né, dos trabalhadores brancos ingleses com os negros. Só que daí o que ele comenta é que os negros, eles desenvolvem, pega o ska, que era uma música que todos eles gostavam, né, uma música que já é uma mistura branca e negra, né, que é uma mistura do jazz, rhythm and blues e com calypso do Caribe. Eles gostavam todos do ska, só que o ska acaba meio que evoluindo para o reggae, né, que junta um pouco a música do ska com a religião Rastafari,
E daí os negros começam a ter uma identidade, uma consciência, né, e um orgulho muito grande de serem negros. E daí, segundo eles, os skinheads se sentem mais alienados ainda. Eles falam assim, pô, até os meus amigos de segregação me deixaram. É claro que não é consciente isso, né? Isso acabou criando uma revolta muito grande de alienação e de solidão desses jovens trabalhadores que não tinham para onde ir, né? E daí eles foram cooptados por um discurso de direita, nacionalista e racista, e daí os skinheads se transformam no que nós conhecemos depois, né? Nesses jovens extremamente nacionalistas e racistas. Mas, de novo, né, sempre quando a gente usa algumas palavras, como hipster, é bem diferente do hipster dos anos 40, do hipster de hoje em dia, como skinhead, é bem diferente do skinhead do início dos anos 70, dos skinheads do final dos anos 70, né? Então sempre tem que tomar muito cuidado. Os mods também, né? Os mods dos anos 60, eles defendiam o modernismo, né? Defendiam coisas novas, uma vida urbana, com arte, com música, com roupa, com dança, né? Já quem se chama de mod depois dos anos 80 para cá, são pessoas que queriam viver no passado, que são nostálgicos, queriam viver como os rapazes dos anos 60 viviam, e é uma coisa até assim, que trai os princípios do modernismo, né, do que os jovens iniciavam. E daí nisso esse livro é interessante, né, que ao invés de estudar as pessoas que se chamam mod hoje em dia, né, ou depois dos anos 80 para cá, ele prefere ver assim, quem que o movimento modernista influenciou. Então, por exemplo, ele considera o movimento rave, por exemplo, né, de discotecas tal, do final dos anos 80, muito mais parecido com o movimento dos mods dos anos 60 do que os mods realmente, as pessoas que iriam viver no passado dos anos 90. Então ele começa a contar toda essa história, né, como que essa ideia de uma vida urbana, onde você decide o seu estilo, e gosta de música, e gosta de arte, e de uma boa vida, e de coisas de qualidade, como é que esse princípio evolui ao longo do tempo, independentemente de não ser mais chamado de mod hoje em dia, né? Começou a chover, está parecendo Londres aqui, Recife hoje. Bem, daí no final esse livro ele comenta assim, fala assim, agora, será que vale a pena ter uma subcultura baseada no consumismo, né? O consumismo não é uma coisa ruim, você se definir a partir do que você consome, da roupa que você usa, da música que você ouve. Então ele comenta, primeiro, aparentemente é uma coisa ruim, mas a gente tem que ver que antes disso, né, antes desse movimento dos mods, o que existia era existia assim, antes da Segunda Guerra Mundial, as pessoas eram definidas pela sua religião, pela sua etnia, pela sua idade, pelo seu gênero, e que a partir de você poder definir a sua identidade a partir do estilo que você escolhe, isso dá muita liberdade para as pessoas não ficarem presas a essas amarras. Você nasceu católico, vai ser católico a vida inteira. Você nasceu mulher, vai ser mulher a vida inteira. Então isso é uma coisa bastante interessante que os modernistas trouxeram, né? Quebraram, né, essas barreiras de gênero e de raça e de classe social. Muito legal, embora usem o consumo para isso, né? Então, eu acho que o consumismo, ou você definir a sua identidade pelo consumo, tem várias formas e vários níveis disso daí, né? Tem a pessoa que simplesmente consome para mostrar que tem dinheiro. Então, ela vai lá e compra a moto mais cara e não quer nem saber que moto é essa, só para falar assim, a minha moto é cara, pronto. Isso acho que é uma coisa ruim. Tem outras pessoas também, como os hipsters, né, que definem, eles consomem coisas exclusivas só para mostrar que eles são diferentes. Então, assim, eu consumi um filme iraquiano, sei lá, iraniano, eu consegui achar um livro que nunca ninguém tinha lido na vida, eu descobri uma música que ninguém conhece. Então, assim, o objetivo deles de novo, né, eles são definidos pelo que eles consomem, seja arte, turismo, qualquer coisa assim, mas eles querem ser diferentes para serem diferentes só. Então, também acho que não é uma coisa legal. Existem outras pessoas que definem a sua identidade pelo comprometimento que elas têm com alguma coisa, né? com alguma coisa que eles acham que é qualidade, seja que tem um certo comprometimento emocional, e estético e de dinheiro. Então, a partir do momento em que você cria a sua identidade, mas tenta fazer uma coisa com qualidade, tenta curtir aquilo ali realmente, né? Tenta procurar pessoas que pensem como você e se baseiem em princípios importantes, né? Como nesse caso dos modernistas, né? Princípios de miscigenação racial,
de mistura de gêneros, de classes sociais, então quando é muito baseado fortemente em princípios legais, o consumo acaba sendo libertário nesse sentido, tanto das tradições antigas, né, religiosas, sociais e educacionais, né, quanto desse consumismo mais feio, né, que é você só mostrar que você tem dinheiro ou você só querer mostrar que você é diferente e ponto final. Né? Bem, isso aqui é só o começo dos meus estudos sobre os mods, tem bastante coisa ainda que eu quero estudar, por exemplo, qual é a influência do que aconteceu nos anos 20, que também teve um outro renascimento cultural bastante forte, né? A relação entre os anos 20 e os anos 60 em Londres, então isso é uma coisa. E eu também queria estudar um pouquinho mais, assim, não sei se vai ser fácil encontrar, que é como que esse movimento dos beats e dos hipsters na década de 40 dos Estados Unidos foi realmente aparecer ou influenciar o que aconteceu 10, 15 anos depois em Londres com os modernistas. Né? Essa é uma parte que eu achei bem legal também. Bem, era isso que eu queria falar hoje. Até a próxima. Tchau.